você está assistindo a mais um vídeo da maratona de histórias de 25 anos de horror. E aproveitando que estamos bem perto da estreia da 25ª edição, que este ano terá uma história futurista, eu achei que combinaria trazer agora a história de outra edição do evento, que também trouxe uma trama que se passa no futuro. Pois é, caso você não saiba, a Hora do Horror já trouxe um tema com um enredo que se passa num futuro bem distante. Mas diferente do tema Necron deste ano, na história que vamos revisitar hoje, nós não veremos uma paisagem ultra tecnológica e avançada, e sim um cenário de caos e horizonte pós-apocalíptico. Antes de irmos aos detalhes, é bom relembrar e alertar que a edição do vídeo de hoje é também uma das mais antigas da Hora do Horror. Portanto, teremos novamente uma escassez de material de mídia, sem tantos detalhes sobre os personagens, imagem dos túneis, vídeos de personagens dos monstros. Então, nós só vamos nos basear nas descrições de matérias de retrospectiva sobre essa edição, especialmente as que estão disponíveis num grupo do Google. Lá tem matérias detalhadas de várias edições do evento, desde as primeiras. Para quem quiser dar uma olhada lá, é só pesquisar no Google Retrospectiva Hora do Horror, mais o ano da edição que você quer saber mais. E das opções que aparecerem, vá naquela de Google Groups. Nossa, essas matérias estão me salvando tanto para a pesquisa desse projeto sobre vídeos de história completa. Valeu mesmo, professor Leonildo. Mas bora, vamos seguindo. Infelizmente não teremos uma introdução de show como de costume, então vamos começar vendo o comercial da edição. Os 4 elementos foi o tema escolhido e que também de nome combinou com a 4ª edição da Hora do Horror, ocorrida no ano de 2005. E uma curiosidade que vale destacar é que 4 elementos foi a primeira edição que trouxe uma história criada e trabalhada no entorno de todo o evento. Antes dessa edição, o evento tinha vários elementos clássicos de terror e algumas interações com personagens, porém não havia um tema ou uma trama que era contada e desenvolvida como estamos acostumados hoje. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos seguir. As cenas grotescas que vemos nessa propaganda destacam 4 fobias diferentes, não revelando detalhes claros da história, mas reforçam que os medos que seriam encarados estavam ligados aos 4 elementos da natureza: fogo, água, terra e ar, que no caso aqui, esse último foi representado por gelo. Nessa história, não existem só essas criaturas monstruosas e elementais que vemos no cartaz do evento, mas na verdade existe um monte delas. E diferente dos 4 elementos da natureza, que teoricamente possuem um equilíbrio, essas criaturas elementais estão sempre em conflitos brutais umas com as outras. E adiantando o plot twist, estes monstros dos elementos, na verdade, eram humanos normais há centenas de anos atrás. Que? Isso aqui já foi um humano? Calma aí, que é agora que vamos começar a entrar nessa história, que se passaria daqui a 6 séculos. No ano de 2678, o mundo está vivendo uma realidade pós-apocalíptica. Não sabemos qual ou quais foram os acontecimentos que levaram a isso, mas o cataclisma foi tão grande que a Terra sofreu alterações extremas em seu solo e atmosfera, gerando um caos que desequilibrou e inverteu a própria natureza. Com a alta temperatura do planeta, todo o gelo nos polos mais frios do planeta derreteram e o planeta foi engolido por um enorme oceano. Muitos anos depois dessa catástrofe, houve uma outra mudança de temperatura e esse oceano congelou por completo, deixando toda e qualquer planície de terra abaixo de quilômetros de camadas de gelo. Somente nas regiões mais altas do planeta, como topos de picos, grandes montanhas e vulcões, eram visíveis por cima da enorme camada de gelo que cobria tudo. E por essa nova superfície gélida ficar próxima a altitudes elevadas, todo o ar era rarefeito ou impossível de respirar.
Vendo essa sequência de degradação, é como se os próprios elementos da natureza estivessem atacando uns aos outros. E isso vai ironicamente acabar refletindo nos seres humanos que sobreviveram a tudo isso. O quê? Você tá dizendo que uma galera conseguiu sobreviver a tudo isso? Sobreviver, eu acho que é uma palavra forte demais para essa situação. O que realmente aconteceu foi que os humanos se viram forçados a se adaptar à nova natureza extrema do seu planeta. Uns vivendo no subterrâneo, alguns dentro de vulcões adormecidos, outros se acostumando a temperaturas congelantes e outros até encontrando água em esgotos isolados. Após anos sobrevivendo a esse novo mundo, os corpos dos humanos acabaram evoluindo. Não sei se é a palavra mais adequada para uma coisa dessa, mas biologicamente acho que sim. Os corpos humanos passaram por mutações para se adaptarem a essas condições climáticas extremas. Tipo assim, da mesma forma que o corpo do Homo sapiens evoluiu conforme seu intelecto, modo de vida e a instabilidade climática do ambiente, agora aconteceu o efeito reverso, como se nós tivéssemos que voltar a ser feras selvagens para sobreviver à nossa nova natureza destruída. E agora nós vamos ver como é o ambiente e como sobreviveram cada grupo de criaturas elementais. Domínio do gelo. Os humanos que migraram para a superfície e conseguiram se adaptar ao ar rarefeito e às baixas temperaturas não viraram seres monstruosos necessariamente por causa do ambiente, mas por um outro detalhe legal que foi acrescentado à história. Uma nave extraterrestre ficou presa e congelada após a destruição da Terra. A partir dos destroços dessa nave, os humanos criaram seu próprio habitat, mas a nave não estava vazia. Os tripulantes estrangeiros ainda estavam lá, os alienígenas Zaron e Laitia. Não se sabe de onde eles vieram ou o que estavam fazendo na Terra quando o caos começou. Só sabemos que esses seres ajudaram e se juntaram à comunidade humana sobrevivente daquela região, transformando os humanos em criaturas semelhantes a eles mesmos para suportarem aquelas condições. E essas pessoas acabaram virando seres fotoplasmáticos. Simplificando, agora eles eram criaturas feitas de luz viva e energia pura, em vez de carne, ossos e sangue, algo como hologramas ou fantasmas vivos. Mas eles ainda dependiam de matéria sólida para sobreviver. Então, qualquer ser vivo que explorava ou padecia nas regiões gélidas, eles capturavam, preservavam o corpo em câmeras criogênicas e posteriormente consumiam a carne congelada. Sinistro, né? E esse é só o primeiro clã. E olha só que interessante, apesar de nunca terem feito uma Hora do Horror com o tema principal sobre alienígenas, eles já usaram esse elemento em outra edição. Mas assim, Hop, já faz anos, né? Por favor, quando o assunto voltar a entrar em alta, traz esse tema pra gente, vai? Eu sei que eu tô sonhando demais, mas eu confio que esse tema ainda vinga. Agora vamos para o domínio da Terra. Em regiões altas no Nepal e na Amazônia, haviam portais e entradas subterrâneas que levavam para civilizações intraterrenas, o mundo de Agart, como era chamado, e seu povo, os Argatianos. E por que esse lugar ganhou o nome de Agart? Pelas minhas pesquisas, poderia estar relacionado com a lenda de um reino subterrâneo místico chamado Agartha, que, segundo as lendas do ocultismo e teorias da Terra Oca, estaria localizado no interior da Terra e conectado por túneis em várias partes do mundo. A diferença é que nessa lenda, Agartha é descrito como um lugar próspero e de tecnologia super avançada, enquanto que o mundo de Agart, na nossa história, é um ambiente escuro, selvagem e cruel, pois os Agartianos eram seres albinos de olhos grandes e escuros e ainda possuíam poderes sobrenaturais, usando esses poderes para extraírem energia dos recursos minerais terrestres e sugar almas humanas, para preservarem a sua existência. Por essas características finais, podemos interpretar que talvez quando esses seres humanos recuaram para o subterrâneo a fim de fugir das catástrofes na superfície, eles descobriram as ruínas da civilização de Agartha e passaram a sobreviver por lá,
tentando aprender os costumes misteriosos daquele povo que não existia mais. Mas com o tempo, os seus corpos também se mutaram por causa das condições de vida e o ambiente. E com os aprendizados ocultos de lá, eles desenvolveram poderes. E quando chegaram a esse ponto, a civilização subterrânea renasceu de outro jeito. E o mundo fantástico de Agartha passou a ser conhecido como o mundo sombrio de Agarth. Domínio do fogo. Além dos Agarthianos, outro povo se instalou nas profundezas terrenas, mas em vez de se adaptar às raízes da terra e à escuridão absoluta, eles preferiram se alocar no interior de vulcões adormecidos, à procura de calor. Com o tempo, seus corpos também sofreram alterações biológicas pelas condições do ambiente e a única fonte de alimento passou a ser a carne dos Agarthianos. E esses dois grupos que viviam no subterrâneo viviam em constantes caçadas uns com os outros. As criaturas que viviam nos domínios do fogo eram conhecidas como vulcanos. Vocês perceberam que para conhecer cada clã e cada habitat, nós começamos na superfície e fomos descendo, nos aprofundando nas entranhas do planeta? Pois é, agora nós vamos ir ainda mais fundo para conhecer os domínios da água. E sim, por mais improváveis que sejam as circunstâncias, a natureza sempre se mostra ser indomável e impressionante. Pesquisando essas possibilidades, realmente, do ponto de vista físico e geofísico, é perfeitamente possível que exista água líquida em redes de esgotos subterrâneas isoladas nesse cenário, mesmo com a superfície do planeta completamente congelada. Mas como e por que, eu vou deixar que vocês pesquisem para eu não ter que me estender mais aqui, beleza? Vamos continuar. Os detalhes desse povo da água nos dão uma pequena explicação sobre um dos fatores que contribuíram para a destruição do planeta nessa história. Um grupo da população humana buscou refúgio nas redes subterrâneas de esgoto para escapar da radiação letal. Radiação essa que foi consequência de um cataclisma nuclear. Para esse cataclisma ter ocorrido, ou foi por explosões de instalações radioativas, como usinas, ou foram armas nucleares, bombas. E olha, se foi essa segunda opção, guerras, ser humano, né? Depois de uma história dessa, é difícil dizer que a Yara tá equivocada. As mutações nos corpos desse grupo veio mais da exposição contínua aos dejetos e às radiações. As peles deles ficaram escuras, fluorescentes e fosforescentes. Em outras palavras, eles eram monstros que brilhavam na escuridão. E como outro efeito colateral da radiação, as suas peles originais, que foram severamente queimadas, constantemente apodreciam e caíam. E para se manterem vivos, quando iam caçar, eles removiam a pele de suas vítimas e colocavam a pele no próprio corpo para conseguir se regenerar e prolongar a vida. Um outro detalhe sobre eles é que tinham um líder chamado Aqualor, mas assim como os líderes extraterrestres do povo do gelo, não temos detalhes do personagem e da sua história. Essa era a realidade de cada domínio elemental, e acho que vocês já perceberam um certo padrão de todos esses grupos. Além de sofrerem as consequências climáticas, as adaptações corporais e monstruosas de sua espécie, eles ainda precisavam caçar uns aos outros para sobreviverem a esse novo mundo. A luta pela sobrevivência de cada raça elemental virou a prioridade máxima de todos. E periodicamente, todas as tribos invadiam os territórios inimigos para caçar. E essa caçada, esse conflito perpétuo e visceral, era sempre anunciado quando uma pira enorme era acesa na superfície. E simbolicamente, era assim que o evento se iniciava naquele ano. Sons de sirene no parque anunciavam a catástrofe que destruiu a Terra, e uma pira enorme era acesa com fogo, alertando que a caçada das criaturas havia começado. Raízes subterrâneas eram banhadas em águas tóxicas e irradiadas, e na superfície elas eram aglomeradas e incendiadas em pleno território ártico. Uma pira formada pela união de elementos dos 4 domínios rivais, anunciando a invasão, a guerra, a caçada, a luta pela sobrevivência dos 4 elementos. Tá, exagerei nesse último trecho. Eu quis ser poético, me empolguei, foi mal.
Lembram que eu tinha dito no começo que pareciam que os próprios elementos da natureza tinham se atacado e gerado um caos na destruição da Terra e que isso, ironicamente, refletiu nos humanos sobreviventes? Então, essas 4 novas raças de criaturas vivendo próximas a diferentes regiões e temperaturas, para lutar pela sobrevivência, elas precisavam caçar umas às outras. Bom, eu acho que é só até aqui que eu consigo narrar essa história para vocês. Além da pira e dos labirintos, tinha um show chamado Forças em Guerra, mas não temos descrições de como era. Como eu disse antes, edição antiga, detalhes escassos. Em compensação, analisando essa trama e outras edições passadas, eu tenho uma coisinha para acrescentar, porque chegaram a mim algumas teorias de explodir a mente, e eu queria muito compartilhar com vocês antes da gente explorar isso em outro vídeo. Se liga só, as histórias de cada edição da Hora do Horror se passam em períodos diferentes, certo? E alguns até próximos. E se nós conseguíssemos organizá-las numa cronologia, num tipo de linha do tempo, como se fosse um MCU da Hora do Horror? Em breve vamos explorar essa teoria, mas adiantando sobre esse assunto, trago outra teoria dentro dessa teoria. Se realmente houver uma linha do tempo, a edição de 4 elementos seria uma das, se não a última história da Hora do Horror, se passando até mesmo depois de Apocalipse, pois como é descrito no começo do enredo, a Terra passou por uma última e irreversível transformação depois do cataclisma. E por ser irreversível, isso torna a trama de elementos mais dramática, porque após essa catástrofe que colapsaram os elementos do planeta, afetando até a biologia das espécies sobreviventes, dessa vez não há mais volta para os seres humanos. Ou nesse caso aqui, acho que nem ser humano é mais, né? Tá mais para Homo sapiens 2.0, Homo sapiens elemental, Homo elemental, Homo elemental. Ah, vocês entenderam. E é isso, chegamos ao fim de mais uma história completa, de mais uma edição da Hora do Horror. Qual a próxima narrativa vocês estão ansiosos pra gente explorar?